Por que a coluna Prestes teve a ideia de iniciar uma marcha? Bom, a coluna Prestes teve a ideia de iniciar uma marcha porque eles tinham uma ligação com os tenentes que estava se movimentando lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, que era o tenentismo. Então, como o Luiz Carlos Prestes, que leva o nome da coluna Prestes, tinha ligação com os tenentes que se rebelaram lá em Rio de Janeiro em 1922 e se rebelaram em São Paulo em 1924, eles estavam em contatos aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, com os de São Paulo. E eles resolveram, então, de começar uma marcha pelo interior do país, porque eles eram contra impostos exorbitantes, incompetência administrativa do governo. Então, na verdade, eles eram contra. Na época, eles queriam derrubar o presidente Arthur Bernardes, que era o presidente que estava no Brasil, e eles tinham algumas coisas a favor, que era o ensino primário gratuito, eles também queriam uma participação no governo e também queriam melhorias, mais autonomia dos estados. Então, com essas ideias a favor e contra, foi que o movimento tenentista teve esse início, tendo início aqui também, passando a começar aqui no Rio Grande do Sul, com ligação com os de São Paulo. E onde iniciou essa marcha e quais foram as pessoas que se envolveram? Bom, essa marcha aqui no nosso Rio Grande do Sul, ela iniciou em Santo Ângelo. Então eles tiveram a ideia de sair aqui de Santo Ângelo justamente para se encontrar com aquelas pessoas de São Paulo. Então começa a marcha aqui no dia 28 para 29 de outubro, isso de 1924, saem de Santo Ângelo e eles vão começar a vir em direção à Ramada, né? E passando então aqui na Ramada, acontece que eles entram aqui no município que antigamente era a linha 19, hoje é Juricaba, eles vêm nessa direção e vão chegar na Ramada, que vai ser o dia do combate mesmo, no dia 13 de janeiro de 1925. Fale-nos um pouco sobre o combate da Ramada. Pois bem, o combate da Ramada, ele tem as seguintes informações que a gente tem através de depoimentos, entrevistas de pessoas, né? Não se tem muita coisa a respeito de textos em livros, mas o que a gente pode juntar de material são as entrevistas feitas pelas pessoas que ainda poderiam nos contar um pouquinho mais, ainda eram vivas no momento que a gente conseguiu fazer algumas entrevistas e relatos dessas pessoas. E é o seguinte, ó, o Prestes e seu grupo, em torno de 1.500 homens que saíram de Santo Ângelo, eles vêm em direção à Ramada, eles posam num lugarejo aí próximo que se localiza hoje a esquina Umbu. Então, posando ali na esquina Umbu, que hoje pertence ao município aí de Nova Ramada, no outro dia, bem cedo, às 5 horas da manhã, do dia 3 de janeiro de 1925, o tenente Mário Portela Fagundes, ele é destacado para fazer averiguações dos locais e ver se não tinha nenhum inimigo. Por quê? Porque o governo sempre queria terminar com a marcha da coluna Prestes, ele queria encerrar, ele não queria deixar que a marcha da coluna Prestes fosse se prolongar e mostrar o que eles queriam por dentro de todo esse Brasilzão. Então ele sai, tem a tarefa de fazer a averiguação do local, retorna para avisar o Prestes e seu grupo que os da Força Legalista se encontravam ali onde hoje é próximo então do monumento, esse monumento histórico que existe aí na localidade de Esquinambu, próximo desse local. Então ele avisa que as forças legalistas, que é a força do governo, estava ali aguardando eles para começar então um dos maiores confrontos, o mais sangrento do território gaúcho, que é aqui conhecido para nós como o Combate da Ramada. Esse combate se estendeu das 8 da manhã até em torno de 16 horas da tarde. No final, cada grupo, tanto do Prestes, que são chamados de rebeldes, como do lado do governo, que são chamados de legalistas, eles vão averiguar e vão fazer uma contabilidade de quantos mortos e feridos teve. E essa marcha aí, então, nesse confronto que teve, passando pela Ramada, ele apresenta um número assim de 50 mortos e 100 feridos nos livros, né? Se procurar no livro da filha do Luiz Carlos Prestes. O jornal de Ijuí, o jornal Correio Serrano de Ijuí, ele já apresenta um número um pouquinho maior. O jornal já apresentava que teve em torno de 80 mortos e 100 feridos. Então esse é um pouquinho do dia desse acontecimento que teve ali na coluna Prestes, o combate da Ramada. E após isso, né, como eu falei para vocês, algumas pessoas feridas acabaram ficando para trás
Inclusive tem uma pessoa que em torno de uns 10 quilômetros para frente, ali no dia 5 de janeiro, como foi o combate dia 3 no 5 de janeiro, acabou falecendo essa pessoa, né, mutilada de certa forma, com bala pelo corpo, que não conseguiu continuar a marcha, então fica para trás. Então no dia 5 tem um registro de uma pessoa que acabou falecendo próximo ali do combate. Quais foram as marcas deixadas por essa marcha? Bom, as marcas, se a gente perceber assim, ó, todo o Brasil ele tem conhecimento disso, né? Todo o Brasil tem conhecimento disso. Ele em torno de... Por quê? Quando ele fala de Coluna Prestes, de combate da Ramada, não tanto. O combate da Ramada ele é mais do nosso local. Mas a Coluna Prestes ele deixou marca em todo o Brasil, porque eles percorreram aí uma distância de em torno de 25 mil quilômetros, né? Então ele tem marcas. Porque no nosso estado aqui, o combate da Ramada foi algo importante, mas para outros estados e outras localidades, tem outros confrontos, né? Tem outros confrontos pequenos também. Porque o governo, como eu falei para vocês, sempre ele tem aquela ideia de terminar, não deixar essa marcha do Prestes se prolongar. Mas eles acabam que vão entrando em outras cidades, vão entrando em outros estados, fazendo uma marcha em torno de 25 mil quilômetros dentro do Brasil. Então não tem como não deixar grandes marcas. E para nossa localidade, aqui próximo de nós temos esse monumento histórico dos combatentes da Ramada, que é uma marca, um ponto turístico aí do nosso local, da nossa região. E por que você acredita que realmente aconteceu esse combate? Bom, eu trabalhei muito em cima de pesquisas e entrevistas com algumas pessoas que ainda eram sobreviventes nessa redondeza. Então, eles nos contaram relatos de pessoas, né, que realmente nesse dia 13 de janeiro presenciaram, ao mesmo tempo, falar assim, presenciaram, mas acabaram ficando escondidos, né, no mato, porque se eles ficassem muito à mostra, eles seriam levados junto, porque o Prestes tinha seu grupo ligado aos quartéis militares rebelados, mas ao mesmo tempo eles também queriam juntar mais pessoas para fazer parte dessa marcha. Então eu acredito realmente, porque as pessoas me relataram que após o combate, depois que finalizou dia 13 de janeiro, após o combate, os corpos de pessoas ficaram ali por em torno de 8 dias, até ter uma determinação para serem enterradas, jogadas em covas e cobertas com terra. E por isso, muitas pessoas antigamente que criavam porco, eles contam relatos de pessoas que têm assim, que os porcos acabavam até consumindo parte de cadáveres dessas pessoas que haviam falecido ali e estavam espalhados sobre o solo. Então não tem como dizer que isso não é verdade, que não aconteceu. Então nós também temos aqui algumas peças que hoje fazem parte de peças de antiguidades e peças de museu, que foram encontradas, né, cápsulas de bala de canhão, deflagrados aqui, armas de fuzil, então peças que foram encontradas após esse combate em solo, no local ali próximo a onde houve o combate. Então não tem como a gente dizer assim que houve apenas escaramuças, que houve apenas assim um diálogo ou um bate-boca. Foi um pouco mais que isso, foi mais porque a gente tem as informações de livros e de jornais que houve essa quantia que eu falei para vocês de mortos e feridos. Então realmente ficou marcas, ficou registros de que houve mesmo um confronto nesse local aí, né, que hoje é considerado o monumento dos combatentes da Ramada.